Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo Santos, com Sidney Costa e Milton Gonçalves. Bom dia, ouvintes. Começando Em Cima da Hora nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2020. Hoje, retorno dos alunos às redes municipal e estadual de ensino. Essa chuvinha, trânsito mais intenso na Baixada, então muita atenção você que está aí acompanhando o Em Cima da Hora. E já aqui no estúdio, o nosso comentarista habitual, Luiz Carlos Janelli. Bom dia, Janelli. Bom dia, Heraldo. Mais uma vez é um prazer estar participando aqui do programa com você, sobre a sua condução. Como eu falo, é um programa extremamente democrático, que eu gosto muito de participar. Bom dia, Gabriel, nosso amigo aqui também de bancada. E especialmente um bom dia aos teus ouvintes, aos teus seguidores, que é sempre bom aqui poder estar toda segunda-feira com eles, discutindo os temas da Baixada Santista e do Brasil. Muito bem, a gente vai começar com uma matéria bastante desagradável. Garota morre após doença de Chagas ser confundida com dengue em Praia Grande. Uma adolescente de 15 anos morreu com suspeita de doença de Chagas em Praia Grande. Segundo a família, a Tainara Beatriz Gomes foi levada ao hospital diversas vezes e recebeu diferentes diagnósticos antes de vir a óbito. Segundo relatado pelo irmão da vítima, a estudante começou a se sentir mal há cerca de 15 dias. Logo em seguida foi levada ao hospital Irmã Dulce, onde recebeu atendimento. Ficou indo e voltando do hospital vários dias, né? Na unidade, a família relata que equipes médicas deram um diagnóstico de suspeita de dengue. E por isso a maior parte do tratamento foi direcionada a esse tipo de doença. Na última semana foi realizado um exame que mostrou um inchaço no coração e surgiu a suspeita da doença de Chagas. Na segunda-feira, minha mãe falou que ela sentiu muitas dores, pediu que a médica desse uma medicação para a Tainara se sentir melhor. Foram dados 3 medicamentos e a mãe questionou o motivo. A mulher disse que era devido à doença de Chagas, mas eles ainda não tinham certeza se era isso que ela tinha. Depois de 4 horas que ela tomou o remédio, teve paradas cardíacas e não resistiu. A família ainda relata que não foi orientada sobre a gratuidade para a realização do velório e sepultamento. Foi a maior correria, tive que pagar porque não quiseram nos dar de graça. Sem pensar muito e sem tempo para corres, pagamos mesmo. Minha mãe está muito mal, mas estamos tentando ser fortes. Segundo o irmão da vítima, o hospital não colocou no prontuário da irmã a causa da morte. Depois que ela tomou os medicamentos, que ela ficou pior, antes estava conversando e rindo. Na quarta-feira, o corpo foi para o IML de Santos. E eles reclamam de não ter a causa do óbito. É muito estranha essa situação toda. A moça, uma jovem, né, uma menina de 15 anos, vai e volta para o hospital, vai e volta, morre, e o próprio hospital onde estava internado sequer atesta a causa-morte da paciente. Tem que mandar para o IML. Se eu sou o médico do IML, eu recuso o corpo. Porque não veio da rua, não veio de um acidente, não veio de uma causa suspeita, estava internada. Sim, sim. É lamentável, Heraldo, a gente se deparar com uma situação dessa, ainda mais no estado como o estado de São Paulo, que oferece tantas condições para você aferir ali um diagnóstico de uma doença e poder dar o tratamento adequado, né? E na Praia Grande parece-me que, eu não tenho todas as informações do sistema de saúde lá, mas parece-me que tem instrumentos e aparelhos para poder fazer os exames necessários e fazer o diagnóstico da maneira mais correta possível, né? E é muito triste se deparar numa situação dessa, uma jovem de 15 anos com toda a vida que tinha pela frente, sonhos, e ser interrompida de uma maneira tão drástica que leva a sofrimento de toda a família, né? Agora espero que o sistema
observe as falhas que foram ocorridas para que isso não venha ter consequências piores aí em outros pacientes. Agora, o que causa estranheza é que fosse numa região afastada do país, né? Até se, olha, não tem recurso aqui. Agora, esse hospital Irmão Dulce, meu amigo, todo mundo critica o CREI de São Vicente, o Hospital Municipal de São Vicente. Mas esse hospital, nos últimos tempos, vem uma série de problemas que estão acontecendo lá. Bom, basta dizer que o próprio prefeito, quando sentiu-se mal, o prefeito Mourão, que aplaudido aí, cheio de confete, como o melhor gestor da região, essa coisa toda, quando ele passou mal, ele foi para lá, mas não ficou no hospital. Logo foi transferido para o Albert Einstein em São Paulo. Se fosse bom, ficaria lá. Né? Assim, o problema de saúde pública do Brasil é endêmico e tem que ser resolvido de maneira muito rápida. Nesse caso concreto, Heraldo, a gente sabe que tem os problemas no Irmão Dulce, isso é notório, de conhecimento público, mas nesse caso concreto, não sei se é um problema institucional do hospital ou foi uma falha médica, né? Acho que isso tem que ser devidamente apurado por parte dos especialistas. Às vezes o médico ele não diagnosticou e não observou os sintomas da maneira correta e aí aplicou os procedimentos errados. Ou se foi efetivamente uma falta de estrutura do próprio hospital que não ofereceu as condições necessárias para que o médico pudesse fazer o diagnóstico correto. E o que chama mais atenção ainda é o fato desse serviço ser terceirizado, né? Agora virou uma moda nas prefeituras, né? De contratar essas OS para a saúde. Quer dizer, os quadros do próprio município estão sendo relegados. Então chama uma empresa, terceiriza e fica por isso mesmo. Eu acho isso muito grave. Com certeza, não tenha dúvida. Algumas OS nem têm a expertise necessária para a condução de um serviço de saúde, né? E aí fica dessa forma, entendeu? De uns 10 anos para cá que começou essa pulverização de OS, né? É verdade. De uns 10 anos para cá começou a pulverização de OS. Na verdade, foi no sentido do quê? De livrar os administradores, os prefeitos, daquele limite prudencial de gastos com o servidor público. Né? Então ele contrata uma OS, então aquela verba que seria para a saúde, ela não vai ser contabilizada como salário de servidor. Sim. Passa para a saúde. Então dá um refresco, vamos dizer assim, entre aspas, maior, para os prefeitos poderem gerir com mais facilidade os seus orçamentos. Mas isso é muito grave, porque quando acontece um problema desse, aí repassa para a OS diz que atendeu, que não sei o que e tal, e o município fica realmente sem a estrutura direta do atendimento da saúde eu acho que essa situação teria que mudar, sabe? Com certeza. Não pode. Você pode terceirizar setores, por exemplo, de atendimento ali, da recepção, a parte administrativa. Agora, a saúde mesmo, eu acho que isso não deve ser. Não é à toa que São Vicente agora mesmo está fazendo um concurso para médico. Sim. Né? Para vários cargos na área da saúde. Em São Bernardo do Campo tem uma saúde muito boa lá. E lá eles trabalham por meio de fundação pública, né? Tem uma fundação que eles fazem um consórcio lá entre algumas cidades para poder fazer sua gestão e tem um serviço muito bom. Um exemplo que funciona também muito bem em Barretos, né? Eu acho assim, tinha que procurar um outro modal de gestão da saúde pública, porque este atual demonstrou-se que não está surtindo efeito positivo algum. Pois é, e a gente pega aí, por exemplo, semana passada o governador Dória esteve em Santos e destinou 216 milhões para o ano, né? Que é uma verba para ser diluída durante o ano, para o Hospital dos Estivadores. E a gente sabe que nos estivadores, o atendimento hoje realizado lá é o atendimento na área de maternidade. Então é um hospital que tem 10 andares e que poderia suprir não só Santos, como toda a região da Baixada Santista. E esse equipamento eu reputo até como, entre aspas, obsoleto, porque é um prédio daquela envergadura, Janelli. 7,5 milhões mês gasta. E o resultado de atendimento é pífio, diante da gravidade da saúde que a gente enfrenta aqui na região. Sim. Assim, eu defendo muito, Heraldo, há bastante tempo,
essa maneira que está empregada hoje em dia aqui na Baixada Santista, da separação da saúde em várias cidades, eu acho que isso não está dando certo. Eu acho que as cidades elas deveriam ficar tão apenas com pronto-socorro e atendimento básico. E ter um centro de especialidade único da Baixada Santista toda, até ou poderia fazer uma gestão por meio de um consórcio público da participação do Estado e os municípios, em que cada município seria responsável na demanda de cada munícipe, porque ficaria muito mais fácil a sua operação e bem como a fiscalização de todas as atividades, compra de produtos, insumos e tudo. Há muito tempo eu defendo isso. Deveria ter um hospital regional central com todas as especialidades e as cidades trabalhar tão apenas com pronto-socorro de atendimento de urgência e o atendimento básico. Porque você otimizaria muito mais a saúde, tornaria muito mais efetiva a saúde, um modelo de operação, fiscalização e todos os entraves, inclusive administrativo de ordem previdenciária. Mas assim, cada cidade resolveu adotar uma especialidade e fazer a sua própria gestão de uma maneira muito independente, e se encontra essa desconexão entre uma cidade e outra muitas das vezes, e naquela cidade em que o munícipe está precisando de atendimento mais especializado não tem, você tem que ir para uma outra cidade, e aí os prefeitos ficam nessa discussão porque eles têm uma verba destinada para a saúde, mas também não pode deixar e fechar as portas para atendimento de um munícipe de uma outra cidade. Acho que deveriam regionalizar os temas da saúde para você ter um sistema operacional mais organizado e metodológico. Fora isso, vai continuar essa bagunça por muito tempo. É verdade. Olha só, a menina é morta ao ativar flash de celular e ser confundida com PM. Uma garota de 15 anos morreu após ser atingida por um tiro na cabeça no Bom Retiro. Uma testemunha relatou à polícia que a vítima foi confundida com policiais ao ativar o flash da câmera de um celular em uma área considerada perigosa. Segundo um parente que preferiu não se identificar, a adolescente Kailane da Silva Nascimento estava em um beco próximo da própria casa, conversando com outros adolescentes, lá no caminho São José. Um homem teria passado por eles correndo por volta das 21h30 e efetuado disparos de arma de fogo. Um dos tiros atingiu a jovem na testa. Os amigos da adolescente pediram socorro a um vizinho que estava tirando o carro da garagem no momento do disparo. Ela ainda foi levada para a UPA, da Zona Noroeste, mas já chegou inconsciente. Ainda foi encaminhada para a Santa Casa de Santos, mas não resistiu aos ferimentos. Daí o pessoal só fala do Rio de Janeiro, mas Santos também, a nossa região já está se equiparando a isso. São balas perdidas, isso e aquilo outro, regiões sitiadas em que o tráfico, o crime organizado é que comanda. Heraldo. Nesse caso a bala não foi tão perdida. Não foi perdida, não, foi direcionada mesmo. Foi direcionada mesmo, né? Porque foi direcionada à moça sob a justificativa de que se fosse, pensava que era um policial, ou seja, a vida humana não está valendo absolutamente nada hoje em dia, né? A criminalidade cada vez está mais potencializada por um sistema financeiro que nutre a partir do tráfico de drogas, o que permite cada vez mais aquisição de armas, de metralhadoras e de vários instrumentos vulnerantes. Então, o Heraldo, que a gente sempre fala aqui todo o programa, às vezes parece até ser repetido, né? A gente está vivendo num país que a gente fica correndo atrás do rabo e não resolve absolutamente nada. A Baixada Santista é uma rota para o tráfico internacional de drogas. O tráfico internacional de drogas aqui na Baixada Santista é muito forte. As ações das organizações criminosas é muito forte. Enquanto isso continuar dessa maneira, a gente vai ter um volume muito grande de armas aqui na Baixada Santista, de tal modo que resultará em perdas inumeráveis de vidas humanas, entendeu? Então, ou a gente resolve esse problema de uma maneira urgente, fechando aqui os gargalos e as vias arteriais que fazem o transporte de droga ao Porto de Santos e, consequentemente, ao exterior, um serviço de inteligência muito bem feito
e aí você limitando o fluxo de capital, ou infelizmente a gente vai ficar nesse problema a vida inteira. Muito bem, ô Janela, esse final de semana foi de muita chuva aqui na Baixada Santista e as cidades sofrendo muito, Santos, São Vicente, Peruíbe, Mongaguá, enfim. E o que chama a atenção é que realmente essas obras na entrada da cidade, os resultados demonstram que não serão suficientes para evitar esses problemas das enchentes. E o mais grave ainda é que não há uma comunicação entre Santos e São Vicente, que tem a mesma bacia hidrográfica, e Santos está mexendo aqui, São Vicente não está mexendo, quer dizer, não vai resolver esse problema. Né? Nós tivemos problemas na Zona Noroeste, ali na região do Guaçu e São Vicente, avançando mais lá para a Cidade Náutica, todo esse trecho aí com problemas gravíssimos. Heraldo, isso daí é um problema que a gente fala e repete, a consequência dessa chuva há muito tempo, e parece-me que as autoridades, pela ausência de comunicação, continuam com ações isoladas que não chegam a lugar nenhum, né? Se as duas cidades estão na mesma bacia hidrográfica, notadamente você não adianta resolver o problema de uma, porque a água ela não respeita limitações territoriais. Claro. De tal modo que você pode colocar uma comporta em determinado local que a água vai ultrapassar essa comporta. A gente sabe que o problema das enchentes aqui na Baixada Santista é devido à ocupação irregular do solo de mangue, que muitas vezes era local para as águas se comportarem nesse momento, e hoje foram tudo ocupado, aterrado, e precisa se fazer aqui aqueles piscinões, um compartimento que nesse momento de chuva você tenha condições de suportar essa água, e depois, quando a maré fica equilibrada, você faz o tratamento e manda para a maré. Mas isso não é feito, cada prefeito procura resolver a sua maneira, e o resultado não vai se chegar nunca. E com relação à entrada de Santos ali, Heraldo, foi muito bom você tocar nesse assunto. Eu não acabei não lendo o jornal a respeito deste tema, mas inundou não? Inundou. Então, era previsto, né? Inundou. Porque foi um outro espaço físico dentro de um local que já era reprimido. Inundou a ponto de paralisar o serviço de transporte de ônibus. Os ônibus não tinham mais como entrar. Os que estavam na rua ficaram parados. E os demais não saíam no terminal ali do lado da rodoviária. É engraçado, Heraldo, assim. E está sendo enterrado milhões e milhões ali de recursos do Estado, federal e até dinheiro do município, quer dizer. Assim, algumas coisas, a gente começar a pegar esses teus programas aqui, fazer algumas edições, e toda vez que tem esses problemas, a gente repete, vai repetindo, porque acaba sendo desnecessário a gente vir aqui e começar a conversar a respeito desses temas. Por qual razão? Porque lá atrás, um tempo, na época que estava em construção, lembro dentro de um programa como esse, esses temas a respeito de bacia hidrográfica, a entrada de Santos aqui, a inundação e tudo, nós tocamos. Eu lembro ainda que eu e o Gabriel aqui, o Gabriel ainda fez uma brincadeira de tomar água, de descer. Isso. Entendeu? E parece algo tão... E vai ser isso mesmo. É algo tão notório, e claro, nós não somos engenheiros, não somos especialistas na área, mas assim, aos olhos nus, por mais que a gente não seja especialista, você sabe que isso vai ocorrer, dois corpos físicos não ocupam o mesmo espaço. Então é uma lei básica da física. É o que você falou no início, a água precisa do recuo para poder escoar. Lógico. Quando vem. E o exemplo marcante também, claro que guardadas as proporções, a gente viu agora aí na televisão o problema de Belo Horizonte, né? Foi uma cidade que foi urbanizada de forma equivocada, né? Suprimiram os leitos dos rios, em outros trechos cobriram os rios, e o que acontece? Quando tem esse problema de chuva, a água tem que se expandir. Sim, E o que aconteceu? Levou tragédia para aquela região toda, perdas de vidas, sem contar os danos materiais, que esses são os menores, mas... tem algumas coisas... A gente está escrevendo uma tragédia anunciada na entrada de Santos. Isso é inegável, a gente já vem alertando para isso, mas não, o prefeito cisma em dizer que é a maior obra que vai ser realizada, essa coisa pode até ser, mas que não vai resolver o problema das enchentes, isso aí
Mas assim, é certo. foi feita alguma obra para resolver o problema das enchentes ou estão apenas aquele viaduto? O viaduto não resolve o problema de enchente. Claro que não. Até onde a gente sabe foi desobstruído até um trecho do rio. Só que chega a um determinado ponto que tem que atravessar a área federal, que é a área do cais, paralisou ali. Quer dizer, todo mundo sabe, isso aí a gente aprende nos primeiros dias dos bancos escolares, que o rio corre para o mar. Não é verdade? Verdade. O rio sempre corre para o mar, só que aqui ele chega a um determinado ponto e ele estanca. Se ele estanca, a água vai voltar, meu amigo. Não tem como. São coisas tão básicas, Geraldo. Não sei como que as pessoas conseguem errar mesmo assim. E engraçado é que essas pessoas são assessoradas por pessoas especialistas e mesmo assim conseguem... Mas o importante é pegar o dinheiro e colocar a tabuleta lá inaugurada pelo prefeito tal, vereador tal. Agora, o que chama a atenção realmente é a passividade dos vereadores, não só de Santos, como de São Vicente. Nossa. Né? Teriam que ter tomado uma providência já. Caramba, já que vai gastar tanto dinheiro, então abre, né? Conversa com o governo federal, faz essa junção do rio com o mar, isso não é feito. É que nem da bacia hidrográfica dali do Catiapó que pega o Rádio Clube ali em Santos. Isso. Entendeu? É a mesma bacia hidrográfica. Agora o Pedro quer resolver a maneira dele, o prefeito de Santos resolve a maneira dele. Não tem uma comunicação de ações entre o governo municipal de São Vicente de Santos, e aí fica esse monte de dinheiro jogado no próprio canal porque não se resolve o problema. Bom, detentos fogem pelo teto da cadeia anexa ao 5º DP em Santos. Um trio de detentos fugiu da cadeia anexa ao 5º DP na tarde de domingo. Entre os fugitivos estava suspeito de cortar os dedos de uma jornalista que reagiu a uma tentativa de estupro durante um assalto no próprio carro da vítima. Ele já foi recapturado quando estava em fuga ainda em São Vicente. Segundo a Polícia Civil, 3 detentos fugiram por volta das 14 horas lá da cadeia no bairro do Bom Retiro. Teriam arrebentado uma grade de proteção e usaram uma corda para escalar um muro. Pularam e fugiram. Ainda não há informações de onde surgiu a corda. A Corregedoria da Polícia Civil diz que está apurando todas as circunstâncias dessa fuga. A Polícia Militar foi acionada e realiza diligências para tentar prender os outros fugitivos. O único capturado foi o Renan de Souza de Oliveira. Ele foi preso no dia 18 de janeiro na praia do Itararé, né? Identificado por meio de câmeras de monitoramento que registraram quando do assalto à vítima. A jornalista vítima fez o reconhecimento pessoal e apontou o Renan como o criminoso. Né? A vítima foi abordada enquanto entrava no próprio carro, lá no bairro do Campo Grande. Né? Ele estava armado com uma faca, a ameaçou de morte, colocando uma faca no seu pescoço. Mandou que ela dirigisse até a linha amarela em São Vicente. Ela tentou enganá-lo, circulando pelos arredores ali do Orquidário. Mas durante o percurso, ele começou a passar a mão no corpo dela, indicando que iria estuprá-la. Nesse momento, a vítima reagiu e ele, com o uso da faca, cortou os dedos da mão da vítima. E fugiu roubando o celular e cerca de R$2.000. Agora chama atenção o fato desses detentos fugirem no domingo, à tarde. Realmente é muito esquisito aí. A Corregedoria vai ter que apurar isso tudo. E aí, se tinha algum peixe grande no meio dessas pessoas aí que fugiram? Então, esse rapaz e outro que é suspeito também de ser está sendo investigado ainda, suspeito de praticar assaltos relâmpagos aqui. Teve um caso recente ali no Canal 2 também. Que fuga com corda e tudo que levou a corda para eles. Pois é. Ainda da área da polícia, o Márcio Harrison tem informações lá de Guarujá. Márcio Harrison. Muito bom dia, meu amigo Geraldo dos Santos. Muito bom dia, amigos do Em Cima da Hora da Rádio da Vila. E atenção, meu amigo Geraldo dos Santos. Policiais do 1º Distrito Policial do Guarujá, em Vicente de Carvalho, a equipe do delegado Estevam Gabriel Urso, os policiais, o Alan Risse, a equipe, o investigador-chefe, o Ney Gomes, toda a equipe da Polícia Civil de Vicente de Carvalho, em Guarujá, os policiais, o Ney Gomes,
o Alan Risse, toda a equipe do 1º DP, que tem como delegado titular delegado Estevam Gabriel Urso, realizaram uma operação ali na rua Presbítero Lemos de Souza, ali em Morrinhos de Vicente de Carvalho. E acabaram surpreendendo um rapaz esse de 21 anos, indivíduo esse que foi surpreendido com os policiais, pelos policiais, aliás, com uma bolsa, né, com uma sacola. Nesta sacola haviam aí 18 pinos de cocaína, 20 papelotes de maconha e a importância em dinheiro de R$111. Diante disso, ele foi preso e autuado em flagrante. Foi dada a voz de prisão em flagrante, em curso no artigo 33 da Lei 11.343, que é a lei de entorpecente. Diante disso, ele foi conduzido à presença do delegado Estevam Gabriel Urso. O delegado Estevam Gabriel Urso ratificou, confirmou o flagrante anteriormente dado pelos investigadores, o Ney Gomes, o Alex Risse, toda a equipe. Diante disso, agora, autuado em flagrante, ele encontra-se à disposição da Justiça. A pena pelo tráfico entorpecente hoje, meu amigo Heraldo dos Santos, é de 5 a 15 anos, né? Agora, vamos aguardar a interpretação. Seria tráfico entorpecente? Seria um tráfico privilegiado, né? Que seria o artigo 33, parágrafo 4º. Decisão quem vai ter é a Justiça Pública. Vamos aguardar. Tá aí, meu amigo Heraldo dos Santos, amigos do Em Cima da Hora da Rádio da Vila, policiais do 1º Distrito Policial do Guarujá, investigador-chefe o Ney Gomes, a equipe, o Alan Risse, toda a equipe do 1º DP, né? Aliás, doutor Estevam Gabriel Urso, ratificar e confirmar o flagrante de tráfico de entorpecentes. De Vicente de Carvalho, no Guarujá, Márcio Harrison para o Em Cima da Hora da Rádio da Vila. Muito bem, tá aí o Márcio Harrison trazendo informações da polícia lá de Guarujá, mais especificamente do distrito de Vicente de Carvalho. Mas a gente volta a essa questão aí da fuga. Muito estranho uma fuga em pleno domingo à tarde, Janelli. A gente sabe de fugas à noite, de madrugada, essa coisa toda. Agora, em plena luz do dia, realmente, estranho. É estranho, muito estranho. A corregedoria tem que investigar isso para que não vire habitual, né? Porque uma vez que você abre a porteira, vai começar a virar habitual esse tipo de conduta. E o pior problema é que aquela cadeia do QNDP tá virando uma espécie de CDP, porque não tem lugar para colocar os presos, principalmente esses provisórios de flagrante e tal, então vai tudo para lá. Então não tem condições realmente de receber esse volume muito alto, não. Então o governo do estado, aí Secretaria de Penitenciária tem que dar uma atenção maior. Do jeito que tá, não dá não. Querem transformar num cadeião aquilo lá, vai ser problema. O engraçado é que não adianta, você faz cadeia e não tem limite, né? Não. Você faz uma cadeia hoje, daqui a pouco já está lotada de criminoso. E muitos soltos aí praticando crime e que não vão presos. Ou a gente resolve esse problema de uma maneira definitiva, ou a gente vai ficar enxugando no gelo eternamente. Política. Bom, hoje também recomeça lá os trabalhos legislativos na Câmara e Senado. Vamos dar uma chegadinha até lá, Brasília, com o Yuri Hudson. Câmara e Senado voltam aos trabalhos nesta segunda-feira. Nesta tarde, oficialmente, o Congresso abre mais um ano legislativo que, novamente, será marcado por reformas e, claro, polêmicas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já pontuou que 2 reformas devem ganhar foco ao longo deste ano: a administrativa e a tributária. E a administrativa, todos já viram que esse Estado custa muito e serve pouco. Então você construir um novo Estado, modernizar o Estado, onde você foque na eficiência e na qualidade do serviço público, né? Reorganizando as carreiras, né? E tendo como foco, como eu disse, melhor qualidade do serviço público. Eu acho que isso também está na demanda e na demanda da sociedade em relação ao parlamento. Então eu sou otimista, eu acho que as duas podem caminhar, uma vota no primeiro período, outra vai votar no outro. O importante é que as duas caminhem e a gente sinalize para a sociedade que de fato nós queremos modernizar o Estado brasileiro. Segundo Maia, um grupo de deputados, senadores e integrantes do Executivo estão discutindo propostas de reforma tributária.
Para ele, mesmo em um ano eleitoral, o Congresso deve enfrentar esse tema. É uma proposta que é urgente. O sistema tributário é um problema hoje para o crescimento, né, e para a melhoria da produtividade do setor privado brasileiro. Significa pode crescer muito, pode gerar muito emprego com a reforma tributária. Então é uma agenda que o Parlamento tem trazido sob a sua responsabilidade. Além do Legislativo, o Supremo Tribunal Federal também retorna aos trabalhos nesta semana, com uma pauta repleta de polêmicas, como a judicialização da Lei de Abuso de Autoridade e também a criação do chamado Juiz de Garantias. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Bom, a pauta principal do Congresso seria a reforma tributária, mas eu acredito que os deputados e os senadores vão empurrar com a barriga isso aí, porque é ano eleitoral, todo mundo está preocupado com as chamadas bases, Janelli. Assim, Geraldo, eu torço para que votem a reforma tributária. Essa reforma tributária não é o melhor dos mundos, não vai se resolver tudo nessa reforma tributária, mas dando o primeiro passo, deixar o sistema menos complexo, de tal modo que a aferição do tributo fique mais fácil e, por consequência disso, menos custoso as partes envolvidas e que facilitará o crescimento econômico, eu acho que já é de bom tamanho para o momento, entendeu? Esperar até agosto, que se inicia o processo eleitoral e se finda entre outubro e começo de outubro, final de outubro, se houver primeiro ou segundo turno, é muito tempo. O Brasil fica muito tempo à dependência do processo eleitoral. Eu acho que torço, pelo menos, né, que seja votada logo, seja discutido logo a reforma tributária, e ainda nesse ano, no primeiro semestre, já se resolva logo essa questão e tire todas as travas burocráticas que existem para aferição de tributação, e o Brasil venha a crescer. A previsão do crescimento desse ano foi elevada por volta de 3%. Eu acho que isso somente seria alcançado com uma reforma tributária, porque o mercado, a economia, ela continua ainda com uma dificuldade muito grande de crescimento. Ano passado tiveram algumas medidas de microeconomia, como a liberação do FGTS, também de macroeconomia com relação à redução da taxa de juros. Hoje a gente tem uma taxa real de juros estrutural bem abaixo dos últimos 10 anos. No entanto, não surtiu o efeito como se esperava na economia. A economia está com muita dificuldade para crescer. Então espera-se que outras ações venham ser estimuladas com o objetivo de deixar o mercado mais competitivo, mais moderno e menos burocrático. E nesse sentido a reforma tributária é primordial. Então eu torço que os deputados e os senadores um pouco de bom senso e deixe agora o interesse partidário eleitoral em segundo plano e invista numa discussão mais relevante aos interesses do país e da população. É verdade. Muito bem, olha, brasileiros que estão na China querem retornar ao país. O governo promete resgatar brasileiros de Wuhan, epicentro do surto de coronavírus na China. O governo Jair Bolsonaro decidiu enviar um avião para repatriar os brasileiros que se encontram na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, o epicentro do surto do coronavírus. A doença já causou 305 mortes e mais de 14 mil casos pelo mundo. Outros países, como Estados Unidos e Japão, já resgataram seus cidadãos. A nota oficial informa que os brasileiros que vierem de Wuhan serão submetidos a uma quarentena assim que chegarem ao país, conforme procedimentos internacionais sob a orientação do Ministério da Saúde. Eles ficarão isolados em uma base militar em local ainda não informado. Na semana passada, o presidente Bolsonaro havia descartado a possibilidade de repatriação, alegando alto custo e o risco aos demais brasileiros. Desde o começo, estamos olhando com toda atenção o caso dos brasileiros. Não é propriamente que mudou, é que fomos vendo que havia essa possibilidade de repatriação. Bom, eu acho que tem que buscar mesmo, né? Não tem outra saída. Se tem avião para levar o rapaz que gosta das baladas
né, para participar de voos internacionais, tem que colocar um voo um avião da FAB para repatriar realmente os brasileiros. Monta uma logística e traz esse pessoal realmente, pô, e isola, né? Faz a quarentena aí, isso é normal. Não, sim, acho que assim, o brasileiro não pode ficar desassistido e tem que se encontrar meio desse isolamento. De outra maneira, Geraldo, a gente não sabe a extensão desse vírus, né? E como isso pode impactar o restante da sociedade. Se não tiver as medidas adequadas sanitárias e de preservação, isso pode nos causar um problema muito grave aqui. Aí é naquela velho dilema que vale mais uma vida ou 10 vidas, entendeu? Aí fica a critério do presidente poder estar avaliando esse problema. Mas nem mesmo lá parece-me que não encontra antídoto para curar esse vírus, né? É algo que a gente está vivendo uma epidemia nova e que todas as ações do Poder Executivo quanto do sistema de saúde tem que ser analisada com bastante frieza, viu, Heraldo? Porque na hora que o presidente fala, aquele linguajar dele mais simples, mas ele não está completamente descoberto de razão, não. Você traz para cá 10 brasileiros, mas com uma infecção que você não tem a dimensão das suas consequências. E você pode impactar aqui uma população enorme do universo de 200 e poucos milhões de habitantes. Mas aí levando em consideração que o Brasil é porta aberta para o mundo, nada garante que, por exemplo, essas medidas tomadas pela Anvisa em questão dos portos e aeroportos também não possa impactar. Então, eu acho que se você traz esse pessoal e isola e faz um monitoramento, especialistas já disseram que isso é possível, factível. Mas assim, Heraldo, vamos lá. Tudo bem, você deixa o brasileiro lá e o estrangeiro pode entrar? Não, mas lá eles estão isolados ou não? Lá eles estão em tratamento ou não? Alguns sim, né? Então, porque a gente tem que avaliar... Em isolamento. Então a gente tem que avaliar sobre esse critério clínico, porque espera-se que o governo chinês, na busca do antídoto para atender esse tipo de doença, esteja mais avançado do que o Brasil. Não adianta você também trazer esse monte de gente para cá e você vai começar um processo de estudo para poder atender as pessoas que estão sofrendo desse vírus, né? Se lá está sendo assistido, eu acho que fica mais pelaquela questão do patriotismo. Eu vou trazer para não deixar o brasileiro lá isolado e tudo. Mas de uma questão pragmática de resultado, às vezes é melhor ela estar no local em que está tendo os primeiros atendimentos e espera-se que esteja no processo de cura mais evoluído do que o Brasil. Vamos ver como é que vai resolver isso daí. Porque as informações que a gente tem é que eles estão só isolados, né? Não estão sob tratamento. Estão sem poder sair, não é isso? Então, sem poder sair, tem autorização só para ir no mercado, comprar alimento e olhe lá. E ontem parece que foram 304 pessoas que haviam morrido por conta desse vírus, né? Está atualizado, são 307. 307? Então. Isso só lá, né? Só lá. Bom, conta de luz terá bandeira verde agora, neste mês de fevereiro. Raquel Traneiro. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que as contas de luz terão bandeira verde no mês de fevereiro. Isso significa que não haverá taxa extra nas tarifas de energia. No mês de janeiro, houve cobrança adicional de R$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos, vigorando a bandeira amarela. O motivo da bandeira verde para esse mês foi a melhora na previsão de chuvas nos locais onde se encontram os principais reservatórios de hidrelétricas do país, o que diminui a necessidade de adicionamento de termoelétricas e que produzem energia mais cara. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro. Bom, bandeira verde. É bom, né? Nós estamos em pleno verão, se realmente reduzir um pouco. Ou não é reduzir,
parar um pouquinho de sobretaxar a conta de energia elétrica. E na semana passada a gente ainda foi bombardeado com uma informação de que um organismo que cuida, né, das contas das elétricas no Brasil gastou aí com resorts, com hotéis, com restaurantes, essa coisa toda. Então realmente é impossível que a população fique pagando essas mordomias para esse pessoal. Pô. Isso não é possível mais, não tem cabimento. Mas a redução é por conta do excesso de volume de chuva nesse momento que você acaba aumentando o nível das represas, e aí a tendência é fazer essa redução da conta de luz, porque o volume de água é suficiente para atender a demanda da sociedade, e em determinado momento eles até precisam abrir mesmo a represa para que a água possa fluir, entendeu? Mas a relação com o volume de água das represas, porque no mês de janeiro, em alguns locais, a chuva foi realmente em excesso. Então, vamos ver para os próximos meses como vai ficar. Não, e tem que reduzir mesmo. A tendência em março também, porque a gente sabe que em março chove bastante. As águas de março. Mas depois de maio em diante, abril, maio, maio, abril, os problemas, a chuva vai começar a ter uma certa escassez de água. Junho começa a ficar mais seco, julho também. E tem que reduzir mesmo, porque não tem como armazenar energia elétrica, né? A produzida tem que ser disponibilizada. Tem que ser consumida. E outra, a água na represa, você tem que produzir energia, porque você não vai poder ficar com a energia, água parada ali, senão você vai ter que abrir a represa. O que poderia acontecer, na verdade, as empresas que necessitam de energia para sua produção, aumentar a sua produção. E aí, né, aproveitar esse período em que há uma redução maior, né? Mas aí também já tem por exemplo, vamos tirar pelo campo. O campo, a chuva é um terror para você aumentar a produção no campo. Sim, tô falando da indústria, né? Mas para a indústria mesmo, você aproveita esse momento para aumentar a produção e também tem que nem a história da formiguinha, né? Armazena agora para depois se preparar para o inverno. Mas assim, tem que ver também, por exemplo, se não tem demanda, você vai produzir muito, não tem lugar para estocar e tudo, é bem complexo, né? Se você não está com o equilíbrio certo da sociedade, às vezes adianta você tomar uma atitude precipitada, vamos produzir, para o momento já ficar com reserva de material e não tem, às vezes, lugar para estocar nem nada. Então, Prefeitura alerta... Prefeitura de Santos alerta sobre cuidados com os cães durante desratização nos Jardins da Orla. A Prefeitura está utilizando produtos de desratização na Orla das Praias. Em razão disso, né, a administração alerta moradores para não soltarem os cães da coleira ou deixar as crianças desacompanhadas no interior dos Jardins da Orla da Praia. Segundo a Seção de Vigilância e Controle de Zoonose, os produtos utilizados são inibidores da coagulação e, em casos de intoxicação, os sinais clínicos são evidentes e de fácil identificação. Sangramento em mucosas é um deles. O antídoto utilizado nessa situação é a vitamina K, que está disponível nas unidades de saúde. O produto utilizado é em forma de pó e é aplicado nas tocas dos roedores. Segundo a Prefeitura, as concentrações dos produtos usados estão dentro do permitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, você que gosta de passar com o cachorrinho na praia, cuidado, não deixe ele cheirando muito lá na parte do jardim, principalmente na toca dos roedores, porque o que tem mais em Santos é roedor, é rato. Tem bastante, né? Depois dessa alteração que houve ali na ponta da praia, se densificou o volume aqui andando pelo calçadão. E a medida que a administração adotou foi aumentar o volume de venenos. Vamos ver o que vai dar nisso. Agora, Janelle, você que gosta um pouquinho da folia, o Carnabanda é mantido em Santos com novas medidas de segurança, né? O evento, que foi suspenso após o tumulto na semana passada, voltará com a implementação de novas medidas. Representantes das Secretarias de Cultura, Segurança e da Polícia Militar
além da CET, se reuniram na sexta-feira e definiram as mudanças. Ficou definido o seguinte: as bandas vão ficar concentradas, o carro de som vai ficar parado, as áreas serão cercadas, né? E o acesso dos foliões, vamos chamar assim, será em forma de pulseirinhas. Então, o responsável pela banda vai ter que se encarregar dessa atribuição de cadastrar os seus foliões para ficarem confinados ali nas regiões dos respectivos bairros, onde a banda é mais costuma se apresentar. Não vai ter mais um desfile pela cidade. Será que resolve o problema, Rodinelli? É uma tentativa, né, Heraldo? Assim, é difícil você penalizar uma cidade inteira por causa de meia dúzia de vagabundo que resolve ali fazer brigar e acabar com a diversão de todos os restantes, né? A administração municipal tentou adotar uma medida aí, uma alternativa, para tentar ainda salvar o Carnaval Santista, que já foi o segundo melhor do Brasil, e é um carnaval que tem uma rentabilidade para a cidade de Santos, né? Porque não é aquele carnaval completamente que não tem, quando não gira retorno financeiro para a cidade. O Carnaval de Santos ainda gira um retorno financeiro para a cidade, envolve a cidade, e sempre foi motivo de muito orgulho do povo santista, o Carnaval daqui de Santos. Então, a prefeitura está tentando adotar uma alternativa para tentar resolver esse problema, espera que dê certo aí. Os organizadores das bandas, além de cadastrar os foliões, eles terão também que contratar seguranças para ficarem ali auxiliando, né, na boa evolução, vamos dizer assim, né, da folia. Além claro, da presença da Polícia Militar. Então, essas ações, elas tendem a tornar um custo maior para a banda, né? E a consequência disso, ou é a exigência da banda de começar a cobrar para poder estar participando as pessoas aí do normalmente carnaval. Cobrar camiseta, né? Cobrar camiseta, ou com o tempo as bandas elas não têm condições de subsistência, porque é um custo que ela fica. Antigamente tinha aquelas pessoas que compravam a camiseta da banda, mas muitas das pessoas iam se divertir lá sem a camiseta mesmo, e porque era aberto ao público e estava todo mundo participando. É uma ação que acaba restringindo ainda o poder de diversão de algumas pessoas em virtude de ação criminosa de bandidos, mas que se torna necessário nesse momento para preservar ainda alguma coisa do Carnaval Santista. As pulseirinhas vão ser fornecidas pela prefeitura aos diretores das bandas, e esses farão o cadastramento. Agora, o que a gente precisa ver é esse isolamento e o período, né, que vai poder ficar essa banda lá, né? O grande problema é realmente na dispersão, né? Porque as pessoas, muitos já estão com um consumo elevado de álcool e Heraldo, não querem ir embora, né? Aqui em Santos, como funciona? O sistema da praia de São Vicente dos Santos tem um sistema de monitoramento, como funciona? Existe? Existe câmeras, monitoramento não. É. Existe câmeras espalhadas pela cidade inteira, mas não tem ninguém ali monitorando. Ao contrário de Praia Grande, que tem realmente uma central. A prefeitura está dizendo que vai inaugurar agora, né, talvez agora em fevereiro, uma central de monitoramento. Então diz que vai colocar lá pessoas para ficar acompanhando. Porque assim, não adianta. A melhor alternativa para esse tipo de... É lógico. É o monitoramento. Entendeu? Porque... Eles estão dizendo que vão usar drones também, essa coisa toda, mas é aquela história. Tem que ter um monitoramento, senão não adianta. O que adianta um drone estar sobrevoando se não tem lá quem esteja vendo e tal? Sim, filmando. Aí vê o cara lá que tá com má intenção, tentando furtar o celular de alguém, essa coisa toda. Se não tiver um sistema de monitoramento... Não funciona, não vai funcionar. A medida da Prefeitura de Santos é justa por conta de que ocorreu na semana passada e paliativa para tentar ainda recuperar alguma coisa desse carnaval, mas se a gente pensar uma ação permanente, tem que ser por meio do sistema de monitoramento, que senão não tem muita lógica não. E na semana que vem, a outra, né? Começa o carnaval lá no Sambódromo, sábado e domingo. O Carnaval de Santos vai ser
antecipado em uma semana. Isso vem desde quando o Santos foi homenageado lá no Rio de Janeiro, por uma escola, que quase foi... Começa dia 7, não é? Dia 14. Dia 14. Quase caiu pro segundo grupo lá. Eu não sei, deve, assim, o prefeito deve ter dados dessa antecipação ter sido de alguma maneira proveitosa à cidade de Santos. Mas fica um pouco estranho, proveitosa né? para ele, que não quer ficar na cidade, não quer ter o compromisso de acompanhar o desfile das escolas, que em algumas situações é chato. Sim. Entre a passagem de uma escola e outra, às vezes demora 2 horas, o que é inadmissível. Entendeu? E ele não quer ficar lá, ele quer viajar, ele quer ir para Cancún, tal, sei lá, para onde. E não só ele, como os outros secretários. Porque fica estranho, porque vai na época do carnaval, as pessoas às vezes querem aproveitar esse momento que é o momento de folga para vir para Santos, para aproveitar. Também, né? Inclusive o próprio carnaval aqui, naquela semana do carnaval, não tem o carnaval porque foi antecipado e fica limitado tão apenas ao povo da Baixada Santista, especialmente a população de Santos, né? Então aquelas pessoas que esperam ter algum lucro com relação ao carnaval acaba ficando frustrada. Há alguns anos, desde alguns anos atrás, já vem sendo registrada uma fraca movimentação na cidade. Sim. Na zona do carnaval. Lógico, porque não tem absolutamente nada, não tem evento nenhum. E as pessoas preferem outros destinos, não Santos, mas... Heraldo, mas assim, eu não consigo lembrar como era o Carnaval de Santos antes do Polo adotar essas medidas, né? Se o Carnaval, ele era rentável à cidade de Santos, ou era um instrumento de dor de cabeça para a população de Santos? Porque se o Carnaval é instrumento de dor de cabeça ao prefeito, aí às vezes é o caso de nem fazer muito esforço para poder fazer ações nesse sentido, porque o custo-benefício acaba não sendo dos melhores e tem outras prioridades para se investir, entendeu? Então, isso aí, como eu não tenho um conhecimento de causa mais aprofundado como funcionava e como funciona aqui, eu analiso sob o ponto do custo-benefício. Então, se o custo-benefício não está sendo bom, não tem por que fazer muito esforço, não. Uma das justificativas é que é a oportunidade também dos sambistas de Santos saírem para desfilar, ou em São Paulo, até mesmo no Rio de Janeiro. Mas aí eu acho bastante curioso isso, porque se o sambista é da própria cidade, tem que fazer o samba na sua cidade. O que adianta ele ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, ou para qualquer outro lugar? Ele tem que mostrar o seu samba na sua cidade. Mas, infelizmente, é isso. Quem sabe, com a mudança de prefeito, aí retorne o carnaval, no carnaval realmente. E outra coisa que fica estranha também é as pessoas que vão nas arquibancadas, não é? Não é período de folga e tal. Todo dia a pessoa vai ter que trabalhar. Tanto que no primeiro dia é vazio. Você vai lá no Sambódromo, as arquibancadas estão totalmente vazias. Tem público praticamente nenhum. E aí acaba sendo investimento por parte da administração inócuo, né? Porque... e é uma despesa grande, né? Lógico que porque iluminação, toda a estrutura. E tudo, não é uma despesa pequena. Muito bem, com a aproximação do carnaval, a gente vai encerrando o Em Cima da Hora desta segunda-feira, dia de retorno às aulas, então a movimentação maior na cidade, mais festa, a criançada aí com as suas mochilinhas entrando nas escolas. Ô Janelle, obrigado pela participação e você já está desde já convocado para as próximas audições aqui do Em Cima da Hora. Agradeço, Heraldo, agradeço o convite. Hoje até peço desculpa porque estava com uma insônia danada uns 2 dias já, então você fica com o seu pensamento um pouco estagnado. Então hoje não é todos os meus melhores dias, até peço desculpa e agradeço o convite mais uma vez. Cumprimento aqui o Gabriel e especialmente todos os seus seguidores e seus ouvintes. Fiquem com a programação da Rádio da Vila e até amanhã com mais um Em Cima da Hora. Obrigado a todos. Em Cima da Hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio.